Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais uma análise de placa-mãe. Eu tenho feito diversas dessas análises aqui no canal, das placas X570, B450, das placas-mãe para CPUs Intel também. E hoje eu vou trazer algo diferente. Ao invés da melhor placa-mãe, cheia de recursos e tecnologias, nós vamos focar na mais barata possível que eu encontrei para CPUs Ryzen Socket M4. Estou aqui com a BioStar A320MH, que é uma placa que você acha na Terabyte Shop por R$270. Nós vamos ver os seus pontos positivos e negativos e se ela suporta bem os Ryzen de terceira geração. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Com iluminação Rainbow, design compacto e uma boa construção no padrão ABNT2, o teclado mecânico Gandias Hermes Z2 é um dos mais baratos do Brasil. Sai na frente de seus adversários clicando no primeiro link da descrição. Vamos começar então o nosso review da A320MH. Aqui não tem o H na parte da frente da caixa. Realmente a caixa é muito simples, não tem muitas coisas, o basicão. E na parte interna também não esperem muitos acessórios por conta do preço, né? Então a gente tem um espelho traseiro o mais simples possível. São dois cabos SATAs, um mini manual de instruções, né? Na verdade é mais o Quick Guide, né? O manual completo você vai encontrar apenas no site e um DVD de drivers que eu não recomendo que vocês usem sempre do site do fabricante. Aqui nós temos a placa em um plástico antistático, uma espuma. Vamos começar o review dela. Então vocês estão vendo aqui a placa, ela é bem simples. Aqui no canal já trouxe uma outra placa da BioStar para vocês, a B450 GT3. Eu vou deixar nos recomendados aí para que vocês assistam. E a BioStar, ela não é tão conhecida no Brasil, ela está se popularizando de uns tempos para cá, mas lá fora ela já tem muitos anos de mercado e traz desde as X570 mais tops até as A320 mais básicas, que é o caso dessa aqui que está chegando no mercado brasileiro por R$270. Nós temos aqui então na parte de headers para fãs apenas um, que é o System Fan, não tem outro. Aqui a gente vai ter o CPU Fan obrigatório, obviamente, mas a gente sempre vai utilizar ele, né? Então caso você precise ligar mais que uma fan no seu gabinete, provavelmente você vai precisar de splitters, para que você possa ligar de repente 2, 3 fãs, ou caso você use um water cooler que tenha várias fãs, também vai ser necessário você fazer essa adaptação, ok? A placa segue o formato Micro TX, que é um formato um pouco menor, né, diferente daquele quadradão que eu mostro para vocês, 22,6 cm por 17,4 cm. Nós temos aqui o bom e velho socket AM4, a AMD diz que vai manter ele vivo até 2020, então é provável que em 2021 nós tenhamos aí o AM5 para os Ryzen de quinta geração. É esperado que os de quarta geração também entrem aqui em compatibilidade com as placas de primeira, segunda e terceira geração que nós temos disponíveis aí, ok? Focando aqui no VRM da placa, vocês estão vendo que ele é bem simples também, assim como o restante da placa, não há dissipadores, são poucos componentes, poucos capacitores, mas para os CPUs mais básicos, que é a proposta dessa placa, né, deve atender bem. O PWM utilizado aqui é o ISL 62773, que está exatamente nesse canto aqui. Ele controla todas as 5 fases da placa no esquema 3+2, ou seja, 3 fases para o V-Core e 2 fases para SOC e gráficos integrados. O MOSFET de alta que essa placa utiliza é o mesmo que a B450 Steel Legend utilizou, SM4377. É interessante porque lá, no caso da B450, como há um dissipador, havia o suporte de até 35 amperes contínuo em 100 graus. Como a gente não tem um dissipador aqui, conforme o aquecimento, o fornecimento vai caindo de uma forma exponencial. Então, na verdade, aquela medição não é válida para essa placa-mãe. Aqui o suporte é de 10 amperes em 75 graus, em 100 graus já deve estar ali por volta dos 5 amperes, ok? O MOSFET de baixa é um SM4364 e ele informa no site que suporta 48 amperes sob a temperatura de 100 graus, mas não há informações sobre a situação dele quando está sem o dissipador. Provavelmente já deve estar ali por volta dos 10 ou 15 amperes também. A tolerância de ambos os MOSFETs
é de 150 graus. Vocês vão observar que como a placa é pequena e não tem espaço, nós temos o de alta e o de baixa ali, e na parte de trás da placa-mãe nós temos o outro de baixa. Tá? Então esses aqui são os MOSFETs de baixa, que são os MOSFETs mais importantes, né? E a gente tem a presença de drivers ali, tem drivers integrados no próprio AWM, que fazem o acionamento e a divisão do sinal para o MOSFET de alta e de baixo. Tem capacitores sólidos por toda a placa, esse é um ponto legal, né? Fazem um circuito de filtragem junto com o indutor aqui, antes de chegar na placa-mãe, ok? Bom, vamos então partir para os testes práticos da placa. Vamos ver quais CPUs ela suporta bem. Adotando a temperatura ambiente de 32, mais ou menos 2 graus e bancada aberta de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado, ao rodar um teste de estresse em Blender Classroom, o Ryzen 3 3200G exigiu cerca de 50 amperes do VRM, com menos eficiência que em outras placas. Já vimos testes onde ele exigiu cerca de 40 amperes, por exemplo. A temperatura ficou amena de 42 a 61 graus e ok. Em PUBG, jogando por 15 minutos, como a gente usa menos do processador, a temperatura ficou um pouquinho inferior. Com o Ryzen 5 3600, que é o CPU mais popular da terceira geração, a temperatura subiu para 79 graus, um teste do Blender ainda tranquila, e não houve throttling no CPU, que estava exigindo algo em torno dos 58 amperes, novamente com menos eficiência. Já teve placas onde a exigência foi cerca de 50 amperes. E no teste em PUBG, como nós temos muitos núcleos, o jogo não usa tudo do processador, a temperatura ficou até menor que no teste do 3200G, pico de 51 graus. E por fim, eu precisei terminar os testes do Ryzen 7 3700X, pois durante o teste do Blender, cuja exigência estava por volta dos 74 amperes, o VRM não aguentou a carga e passou a fazer Power Throttling, reduzindo o clock do processador para 500 MHz. Na câmara térmica a temperatura ainda não estava tão alta, no máximo ali no 89 graus, considerando que esses MOSFETs poderiam subir além disso, ali por volta dos 100 e 110 graus. Eu acredito que o VRM foi limitado não pela temperatura, como normalmente eu mostro nos testes, mas sim pela corrente, né, justamente o Power Throttling. No teste em jogo, como o uso do CPU é bem baixo, tudo normal, 60 graus no VRM. Portanto, a minha recomendação para essa placa é até o Ryzen 5 2600 da segunda geração ou o Ryzen 5 3600 da terceira geração. Acima disso, quando a gente roda o CPU em 100% do seu potencial, todos os núcleos e threads conforme nós fizemos aqui, pode haver o Power Throttling, como houve no 3700X por insuficiência do VRM. Se o cara fala assim, mas eu quero só jogar, vou colocar um Ryzen 9, é possível que dê certo, mas é uma coisa que acaba não fazendo muito sentido, uma placa tão barata com um CPU tão caro, né? 10% do preço do CPU é o que custa uma placa dessa. Então é interessante a gente fazer um equilíbrio, colocar um CPU básico, no máximo um CPU mediano para uma placa dessa, ok? Bom, a placa tem 2 slots de memória na cor amarela, são slots de plástico, eles suportam até, oficialmente, 2.933 MHz, 32 GB de RAM e Dual Channel. Porém, é interessante porque as placas básicas da AMD permitem o overclock de memória. No lado da Intel, H310, B360 e H370 não permitem overclock de RAM, só a Z370. Então aqui eu consegui fazer um overclock, aliás, ativar o XMP ou dá para você fazer overclock também. Eu testei 3 kits de memória de alta frequência, um Team Group 3000 MHz CL15 2x4 GB, um HyperX 3000 CL15 2x8 e um G-Skill HyperX 3400 CL16 2x8 GB, todos funcionaram perfeitamente apenas ativando o XMP na BIOS. Aqui na parte lateral da placa nós não temos muitos recursos, apenas o VRM da memória, que usa os mesmos MOSFETs do V-Core, o conector de alimentação principal, e na parte de baixo nós temos os headers do painel frontal, 4 SATA 6 GB virados para cima. Outro diferencial das placas básicas da AMD, aqui a gente tem o suporte a RAID. O RAID no lado da Intel só está disponível a partir de uma placa H370, que é uma placa mais cara.
Nós temos aqui o header USB 3.0 frontal, apesar de mostrar 3.1, que eles fazem aquela confusão de 3.1 geração 1, geração 2, eu continuo chamando 3.0 no modo padrão. Duas USBs 2.0, isso aqui é interessante para quem eventualmente vai usar um water cooler que usa esse tipo de conexão ou quer ligar USBs 2.0 frontais. A gente tem o Clear CMOS, o System Phone que eu mostrei para vocês, e a conexão de áudio. Vocês estão vendo que a placa não tem slot M2, esse aqui é um dos pontos negativos dela. É uma das poucas placas que eu vi hoje em dia que não tem o slot M2. De repente, se eles tivessem tirado aqui o slot PCI Express, deixado só um X16 e um X1, daria para colocar um slot aqui, mas foi uma decisão da marca, provavelmente também focando na economia. Tem o slot PCI Express para usar a placa de vídeo, 2X1 aqui. Na parte de trás, finalmente, nós temos os recursos mais básicos, e considerando que é uma placa barata, que as pessoas normalmente vão usar monitores mais simples, a gente tem a conexão VGA para uso exclusivo dos Athlon e o Ryzen com final G, ok? Não funciona com o Ryzen 3600, por exemplo. Tem também a conexão HDMI, PS2 para mouse e teclado, 6 USBs, sendo 4 2.0 e 2 3.0. Rede Gigabit, conexão de áudio com as 3 portas aqui, ok? A BIOS da placa é bem similar à B450 GT3 que eu analisei antes, com um resumo do CPU, memória RAM e temperatura ao lado. Menus bem organizados, com a maioria dos recursos que se espera nesse tipo de placa. Em One, não podemos alterar a frequência do CPU, mas da memória RAM sim, seja via XMP ou no modo manual. É possível também configurar os times da memória e o FCLK Frequency. Bom, pessoal, chegamos ao final desse breve review. Vocês puderam conferir os pontos positivos e negativos da A320MH da BioStar, que é uma placa extremamente barata, e eu já imaginava que ela não iria suportar bem todos os Ryzen de terceira geração, por conta de ser uma placa low-end, a mais baratinha possível, sem dissipador, VRM fraco, enfim. A questão é, a BioStar, assim como os outros fabricantes, informa no site que há o suporte até mesmo para o Ryzen 9, que é uma categoria de CPUs que não existia na época que essa placa foi fabricada, foi projetada, né? Então ela coloca lá que há o suporte para o 3900X, para o 3950X, que exige do VRM lá por 125, 130 amperes, 70% a mais que um 3700X, que deu problemas na placa. Então se você roda, como vocês viram, um 3700X com os seus 8 núcleos e 16 threads em 100%, a placa tem dificuldades, faz thermal throttling. Então, qualquer CPU acima dele, o 3800X, o 3900X, você vai ter o mesmo problema. Não é a minha recomendação, certo? Minha recomendação fica para chips básicos, 3600 para baixo, 2600 para baixo, ou da primeira geração, o 1600 para baixo, ok? Bom, como a maioria das pessoas que buscam placas baratas como essa vão focar nos Athlon, né, o 200G, por exemplo, nas APUs 2200G, 2400G, 3200G, ou Ryzen 5 1600 que aparece em bons preços, 2600 também, 3600 que sem sombra de dúvidas é o mais vendido da terceira geração, o mais interessante de todos, essa placa atende. Ela tem recursos básicos, né, mas ela é muito barata e é interessante para aquele público que precisa economizar o máximo possível para poder fechar a conta. Cada centavo conta. Realmente o preço é interessante. Caso você possa economizar um pouquinho menos, né, investir mais em uma placa-mãe, a minha recomendação fica em uma B350 ou B450. Por quê? Essa é uma placa, por exemplo, o slot M2 ela não vai ter. Tem outras A320, um pouquinho mais caras, que já traz o slot M2, caso você queira comprar um SSD com esse tipo de tecnologia. Mas além disso, as placas B350 e B450 têm mais slots de memória, normalmente tem mais slots PCI Express, caso você queira colocar alguma placa adicional, normalmente tem mais SATAs, caso você queira colocar mais SSDs, HDs, e permitem overclock de processador. Isso é uma coisa interessante para quem pega um Ryzen de primeira geração, por exemplo, que tem um clock baixo, um Ryzen 7 1700, um Ryzen 5 1600, você sobe a frequência e aumenta o seu desempenho. Ou nas
APUs, você pode fazer overclock até mesmo no chip gráfico integrado, através de uma placa B350 ou B450. Então é interessante porque é uma placa que vai dar uma sobrevida melhor no hardware. Então existe alternativa para quem quer fazer apenas o uso básico e economizar. A placa funcionou bem para chips 3600 para baixo, 2600 para baixo. Para você que é um cara um pouco mais entusiasta, quer experimentar um overclock e subir o seu desempenho, a minha recomendação fica para placas B350, que você já acha por R$330. É apenas um pouquinho mais caro que uma A320, ok? Pessoal, aqui no canal eu tenho vários reviews de placas B450, tem uma recente das ROG, a Steel Legend, é uma excelente placa, tem da própria Biostar, a B450 GT3, tem dissipador, tem RGB na placa, é uma placa bonita, tem uma da ASUS também, a B450M Game BR e outras diversas que vocês podem encontrar na playlist de review. Então é isso, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até mais.